Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, uma série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir os exercícios propostos na aula de domingo. E o primeiro exercício diz: quais das frações abaixo são frações decimais? Então o assunto que nós estamos tratando aqui é sobre frações decimais. E frações decimais nós aprendemos que são aquelas que apresentam no denominador a base 10. Então vamos olhar para a letra A. 1 sobre 10 apresenta a base 10, por isso é uma fração decimal, então é 1/10. Ok, eu assinalo. Depois na letra B, 2 sobre 100. 100 é uma potência de 10, então é uma fração decimal, portanto eu também assinalo. Depois 100 sobre 7, esse 100 está no numerador, não no denominador, e para que essa fração seja decimal, a característica é o denominador apresentar potências de 10. Como não apresenta 10 no denominador, ele apresenta 7, não é uma fração decimal. Depois, na letra D, 10 terços, a mesma coisa. 10 está no numerador e não no denominador, portanto não é uma fração decimal. E na letra E, 1 sobre 1000. 1000 é uma potência de 10 e ele está no denominador, portanto ele representa uma fração decimal. Potência de 10 são números que têm a base 10 e tem um expoente qualquer, que eu vou representar pela letra N, né? Então é uma potência e ele vai aumentando de 10 em 10. Por exemplo, a tabuada do 10 é uma potência de 10 porque vai aparecendo para nós a graduação de 10 em 10. Então nós vamos ter lá 10 vezes 10 vezes 10, só que aqui é N, eu não sei quanto é. Então eu vou caminhando a multiplicação até chegar num 10 elevado a N, né? Que é o que eu estou tentando resolver aqui. Aqui é uma potência de 10 porque nós temos 2 sobre, olha lá, 10 vezes 10. 100 é 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado. Por isso que eu considero como potência de 10, exatamente representado como 10 elevado. Segundo exercício, observe o numeral decimal que nós temos aqui. Então a primeira pergunta desse exercício: qual é o algarismo da ordem das dezenas? Então eu tenho que identificar primeiro quem que é a parte inteira e quem que é a parte decimal. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, então aqui nós temos os inteiros. A parte decimal é a parte que vem depois da vírgula. Então, se eu estou falando em dezenas, a dezena está na parte inteira. Por quê? Porque eu tenho unidade, dezena, centena. Se tivesse mais um número, unidade de milhar e assim vai. Bom, aí o que vai acontecer? Eu preciso do algarismo que está na ordem das dezenas. Então, na ordem das dezenas seria quem? O segundo aqui. Por quê? Porque ele está na parte décima, ocupando a 10ª posição. Então ele é o 2. Então a resposta aqui seria o número 2. Ele é o algarismo da dezena. Na explicação de domingo, eu coloquei na teoria para vocês a posição desse número em forma de multiplicação de base 10. Então ele seria, na verdade, vou colocar entre parênteses aqui, 2 vezes 10. Por quê? Porque ele é a casa dos 20, né? Deixa eu até escrever aqui. Ele representa a casa dos 20, né? Ou seja, a casa das dezenas. Então ele é o 2 representado por 20, por isso que eu falo 26. Na letra B, qual é o algarismo da ordem dos décimos? Ó, de novo, vamos analisar. Eu tenho parte inteira e parte decimal. Décimos, decimal. Então eu já vou passar para a parte da vírgula. E quem que eu tenho logo depois na representação que representa décimos, né? Seria o número 1. Então eu reduzi 1/10. Logo, o número 1 é o número que representa a casa dos décimos. Na letra C, em que ordem está o algarismo 9? Ótimo, então o 9 é esse último número aqui na parte decimal, na parte com vírgula. Então eu tenho décimos, centésimos,
milésimos, então ele está na parte do 1000, porque ele ocupa a terceira casa. Então aqui eu escrevo milésimos. E como que eu leio esse número? Então, como eu disse a vocês, eu leio ele 326 inteiros. Olha lá, já até escrevi no começo da aula, né? Inteiros. E quem é o próximo número? 179 milésimos, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, eu estou na casa do 1000. Então, milésimos. Simples assim, pessoal. Se vocês tiverem alguma dificuldade, escrevam nos comentários que eu faço uma explicação para vocês nos comentários mesmo, gravando mais uma aula a respeito, se vocês sentirem essa necessidade. É tudo para vocês, ok? Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse tipo de assunto e possa recomendar a vocês mais vídeos sobre esse assunto. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para que vocês recebam notificações de novas aulas. E compartilhem a aula. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Até domingo na nossa próxima aula.